ouvindo bem. Ah, vem o retorno ali. Tá. Bom. Se não tiver, alguém vai falar também. Aí a gente vai responder. Obrigado. Então tá, boa tarde. Tudo bem, gurias? Tudo bem, pessoal de casa? Tudo bem? Se estiverem ouvindo bem, podem dar um ok aí. Se não estiverem, aí a gente dá um jeitinho. Gente, faz um tempo que a gente não se vê, né? A gente teve feriado na semana passada. A gente teve um domingo e depois outro domingo depois do domingo. Sei que todo mundo ficou muito triste, né? Não tinha aula. Nossa, puxa vida, em plena segunda-feira. Tem os 2 períodos de história na segunda. Em plena segunda não teve aula. Ficou triste, né? Ficou chateado, assim, meu Deus. Galera, o negócio é o seguinte, a gente vai retomar, né? A gente vai recapitular um pouquinho de onde a gente parou. Sempre é muito importante fazer isso. Já falei para vocês que isso é um alinhamento muito importante para a gente utilizar em termos de estudos, né? Comentei isso com vocês já, ainda mais quando passam 2 semanas ao invés de uma. Vocês recebem um fluxo gigantesco de informações entre uma semana e outra, né? E aí dá aquela sensação de que vocês não lembram bem o que a gente viu na aula. Eu sei que isso acontece com vocês. Eu assisti a aula, eu prestei atenção, eu fiz anotações, depois revisei, fiz até exercício, mas não consigo lembrar de um monte de coisa, né, que foram ditas lá. Isso é normal, é pelo fluxo de informações. E aí, como é que a gente restabelece isso? Pegando de onde a gente parou, fazendo uma simplesinha, recapitulando e tocando em frente, tá? O registro que eu tenho, né, galera, é de que nós estamos ali já nos aproximando do quê? Da produção açucareira. Isso é muito importante. Isso é absolutamente importante para a prova de humanas do Enem. Isso é absolutamente importante para as questões referentes à história do Brasil. Por quê? Porque a sociedade brasileira nasceu dentro do engenho de cana. Entendido? Repito, a sociedade brasileira nasceu dentro do engenho de cana. Isso não é força de expressão, isso não é um modo de dizer. O engenho foi o primeiro núcleo durável de povoamento, durável e estável. As relações sociais da sociedade brasileira, algumas das quais perduram até hoje, nasceram ali dentro. O patriarcalismo, a exploração impiedosa da mão de obra, entendido? Vocês já ouviram falar em dependência de empregado em apartamento? Vocês já viram isso? Quer dizer, a gente tem a cozinha, tem a área de serviço e lá no fundo assim tem aquele quartinho, né? Que é para a pessoa que trabalha ali no ofício doméstico eventualmente viver, morar, dormir, pousar no serviço. Já tem muitos estudos sociológicos e históricos mostrando que a dependência de empregada é a transfiguração urbana da senzala, gurizada. Da senzala, isso é uma coisa tipicamente brasileira. A sociedade brasileira, com todos os vícios, com o poder local, com o patriarcalismo, uma série de coisas que ainda hoje nos afligem, nasceu dentro do engenho, entendido? A gente tem que explorar muito isso, porque o Enem pega muito essa linha da história social. Então, que tipo de relação se estabelece ali dentro? Antes disso, porém, a gente precisa olhar a forma geral dessa coisa, né? Quer dizer, para que é que serve uma colônia? Quando a gente está olhando Portugal colonizar o Brasil, para que é que serve uma colônia? Uma colônia é como se fosse um organismo parasitado, e a metrópole é parasita, ou seja, vai tirar tudo que puder e mais um pouco desse organismo que está parasitado. Assim nós nascemos enquanto sociedade. Galera, capitalismo e escravidão, se vocês nunca pararam para pensar, pensem. Via de regra, não poderiam coexistir por tanto tempo. Não poderiam. Por quê? Porque o capitalismo pressupõe o trabalho assalariado. Então tem que ter um mercado consumidor, né? O mesmo trabalhador que ganha salário, ele também consome coisas. Então, como é que a gente vai ter uma ordem capitalista num regime de trabalho escravista? Isso só foi possível no Brasil por quê? Porque o Brasil jamais se organizou para si. O Brasil jamais se organizou para ter um mercado interno. Isso é muito importante de lembrar. Os Estados Unidos se organizaram para ter um mercado interno. Por isso fizeram divisão de terras, homestead, para todo mundo ter de onde tirar renda e riqueza. A Europa, os países capitalistas lá, quando começaram a implantar o capitalismo, o que foi que fizeram? Protegeram seu mercado interno, consolidaram seu mercado interno. Aí o capitalismo se institui. Aqui no Brasil nunca foi o caso, né? A gente sempre foi um país voltado para fora. O Brasil nunca esteve voltado para si mesmo do ponto de vista da sua produção econômica. Ainda hoje não é. O que é que a gente produz mais? Soja para engordar porco na Alemanha. É isso que a gente faz, né? Então a gente não se preocupa com a consolidação de um mercado interno. Isso aconteceu poucas vezes na história do Brasil. Na era Vargas, né? Quer dizer, vamos industrializar e assalariar o povo, e esse mesmo povo vai consumir esses mesmos produtos industrializados e tal. E lá nos anos JK, lá nos anos 50, se pensou um pouco nisso. Talvez um pouco durante a ditadura também. Mas, em geral, o Brasil sempre foi pensado como um lugar de produção de bens primários para exportar, para abastecer o mercado mundial. Entendido?
E é por isso que o capitalismo e a escravidão conviveram. Por quê? Eu sou escravizado ali. Eu não boto açúcar na boca. O açúcar que eu estou produzindo é para adoçar a boca dos europeus, entende? Não é para cá. Então, 300 e tantos anos de escravidão se explicam por isso. E aí, como é que essa produção açucareira se organiza do ponto de vista econômico em geral? Primeiro, não é uma época de liberalismo econômico, né, gente? As ideias liberais ainda não existem. Então, a economia ainda não é livre, né, como se tornará depois, pelo menos a princípio. Então, se tem na figura do Estado, né, uma mão de ferro determinando o processo econômico. Aí surge essa coisa que a gente chama de pacto colonial. Não é bem um pacto. Eu considero que isso não é bem um pacto. É a nomenclatura mais oficial, historiograficamente falando, que vocês têm que saber, mas um pacto pressupõe o quê, gurizada? Que os dois lados ganhem alguma coisa, né? Os dois lados se beneficiem, estejam ali em comum acordo. Não era bem um pacto, por quê? Era uma interdição sobre a colônia. Portugal chega e coloca uma série de restrições. Quais? Essa aqui, exclusivo comercial. Os colonos do Brasil só poderão vender o que produzem para Portugal. E só poderão comprar coisas importadas de Portugal. E lembrem-se, nessa época não se produzia praticamente nada aqui. Então, tudo tinha que ser comprado importado. Desde o vestido da sinhá. Imagina a esposa do senhor de engenho lá. Estou imaginando? Ela quer comprar um vestido, ela quer comprar perfume, ela quer comprar adereços e tal. Ela só pode comprar através de Portugal. E não é que Portugal produz essas coisas, né? Os portugueses lá compram isso, a burguesia lusitana compra isso na França e na Inglaterra e revende para o Brasil muito mais caro. Então, Portugal é um grande atravessador, nesse momento aí, vendendo coisas mais caras para nós e absorvendo toda a nossa produção aqui. Esse pacto colonial dura até quando? Dura até 1808, né? Dura até a abertura dos portos lá, com a vinda de Dom João VI. Então, é uma coisa que vai durar 300 anos quase, não é pouca coisa. Entendido? Então, não é uma liberdade econômica. Segundo, latifúndio. Vocês sabem o que é isso? Grandes extensões de terra concentradas nas mãos de poucos proprietários. Então, desde o início no Brasil, o problema da terra é um problema muito candente. Aliás, tomem isso como um raciocínio. Praticamente todas as maiores lutas sociais no Brasil são pela terra. Se tu parar para pensar no quilombo, que vai surgir logo depois, o quilombo é luta pela liberdade, mas também é luta pela terra, né? O escravizado que foge, ele quer sua liberdade, mas de que adianta ser livre e não ter onde produzir seu alimento, sua subsistência, alimentar o filho? Então, o quilombo é também uma luta pela terra. Se vocês pararem para pensar na Guerra de Canudos, bem depois, é luta pela terra. Parem para pensar no cangaço, é luta pela terra. Qual é o movimento social maior e mais organizado do Brasil hoje? É um movimento de luta pela terra. E isso é exatamente por causa desse processo histórico que começa aqui. A ocupação das terras férteis, cultiváveis no Brasil já se fez à base do latifúndio desde o início. Monocultura, porque mono, é um. O que é que se planta ali? A cana, né? Predominantemente se planta cana-de-açúcar. Não é que não plantassem outras coisas. Evidentemente, era preciso alimentar essa população. Mas uma coisa para vocês saberem, a alimentação no Brasil colônia era muito pobre. Era uma alimentação muito deficitária. Isso contrasta um pouco com o quê? O Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a Carta do Descobrimento, vocês lembram? Em 1500, a gente viu isso aqui. Ele disse que a terra era muito boa, é muito fértil, tem muita água, plantando tudo dá e não sei o quê. A gente poderia ter uma fartura alimentar gigantesca. Poderia ter uma fartura alimentar para saciar a fome de todo mundo, né? Necessidades calóricas aí de todo mundo. Mas o que acontecia aqui nesse regime de produção? Somente as terras adjacentes, assim, ao engenho, eram utilizadas para plantar um pouco de milho, um pouco de feijão, mas a comida era muito pouca, era muito escassa. Então, o Brasil colônia não tinha uma boa base alimentar. Entendido? Assim como hoje, né? Hoje se fala em segurança alimentar, mas para ter segurança alimentar, o que é que a gente precisa? Que a agricultura seja socialmente responsável. Responsável. Que quem possui terra e produz, não produza só o que o mercado mundial quer, que produza também os itens necessários para abastecer seu mercado interno. Isso é um problema sério no Brasil, desde essa época aí. Não me lembro se eu comentei com vocês. Em 1970, a população do Brasil era 90 milhões de habitantes. E a produção de feijão, em tonelagem por ano, era 2 ou 3 vezes maior que hoje. Então, mais feijão em cada mesa existia, né? Era mais barato o feijão, era a base alimentar, a base da base da base, que todo mundo podia comer. O que foi que aconteceu de 70 em diante? Todo mundo que tem um pedacinho de terra resolveu plantar soja. Então, hoje a população é bem mais do que o dobro do que era em 1970 e a produção de feijão é menos que a metade do que era naquela época. Então, os avós de vocês comiam feijão mais barato, né? Comiam com mais abundância naquela época. Olha hoje, aí tu vai no supermercado, vê o preço do quilo do feijão e não entende o porquê, né?
Não entende o porquê? É fácil de entender o porquê. Entende? A agricultura não é socialmente responsável, aliás, como a Constituição determina. Então, isso é histórico no Brasil. A gente está falando de uma coisa de quase 500 anos. Entendido? Plantation. Então, o que é plantation? É a grande extensão de um gênero só plantado voltado para exportação. Basicamente isso. Mão de obra escrava. Num primeiro momento, a mão de obra que tentaram escravizar foi a mão de obra indígena, e diante do insucesso quanto a isso, se escraviza quem? O africano, né? Se traz para cá milhões e milhões e milhões de pessoas. Era uma prática que Portugal já fazia. A gente viu no século XV, né? Portugal ficou contornando a África durante todo o século XV, e já naquela época Portugal já comprava gente ali para mandar para Portugal. Já havia negros escravizados em Portugal, em Lisboa e outros lugares desde o século XV, né? Depois essa prática é trazida também aqui para o Brasil. Um detalhe, por que é que a escravização dos indígenas para isso aqui, para plantar cana, não deu? Não ocorreu como o colonizador gostaria. Tem vários fatores explicativos aí. É um problema complexo. Vamos lá. Tem esse fator também, exatamente. Tem a proteção dos jesuítas, né? Tem toda essa questão da igreja estar aqui exatamente fazendo esse papel de aldeamentos e não sei o quê. E ao longo do período colonial, e aliás o Rio Grande do Sul nasce assim, né? Missões jesuíticas e tal e coisa. Ao longo do período colonial, o que é que a gente tem? Muitos confrontos entre jesuítas e bandeirantes, né? Que chegam e que destroem as reduções e levam esses indígenas escravizados e tal. Tem muito confronto quanto a isso. Então, e documentos, né? Documentos lá da própria coroa portuguesa dizendo que os índios tinham que ser aldeados e evangelizados, e não escravizados. Então, do ponto de vista jurídico formal, os índios até sempre estiveram protegidos. Sempre teve alguma legislação desde Portugal, né, incentivando que eles fossem evangelizados e não escravizados. Agora, em termos mais práticos também, tem esse fator de ele ser um exímio conhecedor da terra, e é muito difícil tu aprisionar alguém que conhece o território e tu não, né? E tem mais uma coisa, é uma questão mais até do que cultura, é uma questão de cosmovisão. Cosmovisão. Gente, os europeus têm um raciocínio e os povos originários daqui tinham um raciocínio inverso do ponto de vista econômico, do ponto de vista da produção da subsistência. Porque o europeu vem de outra zona climática, entendeu? Quer dizer, os europeus sempre pensaram economicamente do ponto de vista da acumulação. A gente produz excedente até para guardar, né? Porque tem invernos longos, então a gente sempre vai produzir ou extrair da terra mais do que é necessário nesse exato momento. Deixa um excedente ali guardado, certo? Aqui não, aqui é o trópico. Aqui desde sempre o indígena sai, eu estou com fome, vou buscar um fruto aí para comer. Ele pega aquele fruto e come, ele não pega dois, entendeu? Vou guardar o outro para outro dia, porque ele sabe que saindo no outro dia o fruto vai estar lá. E no outro dia vai estar lá, e no outro dia vai estar lá. Então, o trópico, né? Quer dizer, ele sempre vai encontrar algum mantimento assim na natureza para comer num dia qualquer da sua vida. Então, a mentalidade econômica desses povos originários jamais incorporou a acumulação como prática. E é por isso que o índio não produzia. Ele se recusava a plantar um monte de coisa. Eu não tenho por que plantar. Podia açoitar, podia bater. Manda ele plantar um pé de cana. Ele acha estranho aquilo, mas planta. Manda plantar dois. Ele está contrariado, mas ele planta. Quando tu mandar plantar o terceiro, ele trava. Ele empaca. Não. Mas tu tem que plantar 1000 desses. 1000? Para que 1000? Ele considera isso uma violência contra a própria natureza. Contra a própria natureza. Eu vi muito isso. Eu convivi com povos indígenas, vivi com eles, fiz trabalho de antropologia, assim. Eu via os Guarani reunidos antes de uma caçada, rezando e pedindo até desculpas para a natureza, dizendo que eles precisavam caçar um tatu ou dois para alimentar o grupo, mas que só iam pegar o necessário e tal. Então, um respeito pela natureza, né? É a coisa do animismo, né? Toda a natureza tem um parentesco, né? O rio é meu parente, a mata é minha parente. Então, por que eu vou tirar? Por que eu vou mutilar, né? Por que eu vou tirar mais do que eu necessito dali? Então, essa mentalidade fez com que o indígena não produzisse em grande quantidade. Tu podia matar, açoitar, cortar a língua dele, não ia adiantar. Entendido? Não ia. Aí surge esse preconceito muito enraizado na sociedade brasileira. Né? O índio é preguiçoso, né? O índio é indolente, o índio era atrasado porque ele não gostava de trabalhar, gostava de levar a vidinha boa no trópico. Mas por que não levar a vidinha boa no trópico? Por que eu vou perder meu tempo cultivando a terra e plantando se a natureza me dá alimento todos os dias sem eu fazer muita força? Não é uma coisa normal? Natural, entende? Então, muitos preconceitos surgem daí. E aí, diante do insucesso nessa escravização, é que Portugal traz aí o elemento africano. Não se sabe bem quantos milhões, né, de africanos foram trazidos para cá, comprados lá e tal.
E uma coisa muito importante, uma vez um historiador amigo meu, já é falecido, me explicou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Nesse primeiro momento, nesse início da colonização da cana e da escravização dos africanos, os senhores de engenho não estavam nem aí quanto à preservação da vida daquelas pessoas que estavam ali escravizadas, né? Pode matar, pode fazer o que quiser. Já no final do período da escravidão, porque o tráfico estava proibido, então ficou muito caro ter escravo, aí eles já se preocupavam um pouco mais e queriam prolongar a vida do escravizado, né? Mas nesse momento aqui não. Se vivia no máximo 7 anos. O negro ali na lavoura de cana, sob açoite, vivia no máximo 7 anos. Era uma coisa muito brutal. Agora, por que o senhor do engenho não se preocupava com isso? Não se preocupava com a preservação da vida dele? Porque havia uma certa obrigação econômica de estar sempre comprando mais gente. Então, ele tinha que liberar espaço na senzala, então tinha que ter sempre gente morrendo. Por quê? Porque esse comércio do açúcar, gurizada, do ponto de vista do Brasil, ele era triangular. Então, pensem comigo aqui. Observem aqui. Aqui está o Brasil, certo? Aqui está a África e aqui está Portugal. Certo? O navio saía daqui do Brasil, do Nordeste brasileiro, levando açúcar, certo? Errado. A gente não produzia o açúcar na forma final. Quem refinava eram os holandeses, né? Portugal comprava, revendia para a Holanda fazia o refino até chegar no açúcarzinho branco aí. O que a gente produzia aqui era o chamado melaço. Pensa num meladão, assim, né? E era isso que era embarcado nos navios e mandado para a Europa, certo? E lá o refino era feito, o processo todo era feito. Nós não dominávamos e Portugal também não, né? Então, esse navio saía do Brasil levando esse melaço para lá, isso era vendido, mas esse mesmo navio que saía daqui, ele estava levando também aguardente. O que é aguardente? É cachaça, né? Rolos de fumo, né? Que se produzia aqui também. Então, quando esse navio saía de Portugal, ele passava na África e trocava essa aguardente, esse fumo, por mais gente escravizada, né? Por mais gente para trazer para cá. E esse mesmo navio voltava para cá para botar. Então, quando o senhor do engenho vendia o seu melaço para Portugal, ele sabia que ele tinha a obrigação de comprar mais gente escravizada quando o navio voltasse. Porque o mercantilismo não é só comércio de especiarias, de açúcar ou coisas assim, né, gente? É comércio de gente. Em alguns períodos, o comércio de gente foi mais lucrativo do que o de qualquer outra coisa. A Igreja Católica vendia gente. O John Locke, que é o pai do liberalismo na Inglaterra e Viva a Liberdade, era acionista de companhias de escravos, né, de escravismo. Então, vejam quanto isso movimentou, o quanto o capitalismo acumulou, né, fez aquela acumulação primitiva, que vai resultar até na indústria vendendo gente. Vendendo gente. Então, tinha esse mecanismo aqui triangular. Vocês entenderam? Isso é uma coisa importante. O que mais, gente? Aquela história, né? Voltada para o mercado externo, toda essa produção. Então, não há preocupação em fazer mercado interno, não há preocupação em desenvolver nada aqui. É aquela história, o Brasil não existe para si. Ele existe para atender a demandas externas. Ainda hoje, essa é a razão maior, talvez, do nosso atraso, né? Do nosso subdesenvolvimento. É preciso mergulhar nesse processo aqui para compreender. E aqui, como é que era a estrutura do engenho? Havia a Casa Grande. O que é a Casa Grande? É o lugar onde vivia o senhor do engenho, com a sua família e tudo mais. Havia a senzala, que é onde os escravizados dormiam, etc., né? Sofriam bastante. A capela, então a presença da igreja estava ali, e a Casa da Moenda. Vocês sabem o que é a Casa da Moenda, né? Onde ficava a moenda, onde se triturava a cana. Tem até pinturas históricas que mostram, né, a moenda ou empurrada por pessoas, né, por escravizados, ou puxada por burros, assim. Isso era uma tecnologia complexa para a época. Tanto que a maioria dos senhores de engenho tinham que pedir empréstimos, financiamento para banqueiros, holandeses, etc., para montar o engenho. Montar o engenho era muito caro, entende? Imagina hoje, tu quer montar uma fábrica, tu vai precisar de um capital inicial, né? Vai precisar de uma grana para montar e vai precisar de um tempo para ter retorno nesse teu investimento. Se tu não tem essa grana, mas tem crédito, né? Tu vai tirar um crédito no banco para poder montar o teu negócio, vai pegar a grana com o governo, sei lá o que tu vai fazer. Mas foi isso que foi feito. Gurizada, é muito comum, tá, uma interpretação que compara, ou que equipara, melhor dizendo, o senhor de engenho aqui do Brasil dessa época com o senhor feudal da Idade Média. É parecido? De certa forma é, né? Ele é um poderoso local, tudo tem que passar por ele manda nas pessoas, ele manda em tudo, aquela ideia do patriarcalismo e tal. Mas eu vou mais além e digo para vocês o seguinte: o senhor de engenho no Brasil é mais poderoso que o senhor feudal da Europa medieval. Por que ele é mais poderoso? Porque ele não tem autoridade imediata em cima dele. A autoridade acima dele está do outro lado do oceano. Se ele te fizer algum mal, tu não vai lá em Lisboa reclamar, entendeu? Ah, mas e a igreja? Lá na Idade Média, o senhor feudal estava submetido ao clero, não estava?
Ele não podia fazer tudo o que quisesse. Aqui, a capela era um puxadinho da Casa Grande. O padre é que estava submetido ao senhor do engenho, entende? Então, esse poder é muito grande, isso explica muita coisa no Brasil. Isso explica muita coisa. A persistência hoje dos interesses particulares, tanto os poderosos locais que existem no Brasil, o coronelismo que vem séculos depois como um fenômeno derivado disso aqui, entendido? Então, a gente tem que pensar, no Brasil sempre teve uma grande dificuldade de uma centralização do poder. Isso acontece em poucas épocas da nossa história, com Getúlio em 30, né, uma tentativa de centralizar o poder. Agora, o Estado é que manda, tu pode ser a pessoa mais poderosa em Pernambuco, mas o Estado brasileiro vai te pegar igual. Né? Mas em poucas épocas isso aconteceu. É alguma coisa que a gente ainda está tentando implementar. Uma centralidade do poder público dirigindo a vida brasileira, né? E não desses interesses privados, desses potentados locais que ainda são muito fortes. Ainda são. Querem ver? Tem estudos que mostram o seguinte, tá, gente? Se vocês olham o Nordeste brasileiro de hoje, e vocês vão olhar a composição do judiciário lá, olha os desembargadores lá e tal, reitores de universidades públicas, presidentes de bancos estatais lá, né, do Nordeste e coisas assim, são todos ainda, ou praticamente todos, descendentes de senhores de engenho, de usineiros de cana. Então, o poder vai se renovando e vai se perpetuando por outros caminhos também. O Nordeste açucareiro acabou. Hoje, no Brasil, São Paulo produz muito mais cana-de-açúcar do que qualquer estado do Nordeste, não é isso? Vocês sabem disso, né? Mas esse poder ficou lá vinculado de outras formas, né? Quer dizer, o meu tataravô era um senhor de engenho, hoje eu sou um desembargador, eu sou um juiz federal aqui, eu herdei esse poder de alguma forma, só fui transmutando, convertendo ele em outras coisas. Então, quando eu digo a sociedade brasileira nasce aqui, eu não estou exagerando. As relações de poder na sociedade brasileira nascem aqui, eu não estou exagerando. Aí a gente já pode olhar pela via assim, de uma história social. Todo mundo entendeu? Tranquilo para vocês, gente? Pensem nisso, tentem entender, né? Onde é que estava o núcleo de povoamento mais estável? Era o engenho. Não era o vilarejo, não era o povoado, não era a capitania, era o engenho. É ali que as relações sociais estão se dando. Quando tu pensa no machismo, na submissão da mulher, no abuso sobre a mulher negra, não sei o que lá, tudo está acontecendo aqui. Tudo está acontecendo. Né? Essas coisas que a gente tem até hoje, pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão e tudo mais, tudo isso tem a sua raiz histórica aqui, exatamente aqui, certo? Bom, o que mais que a gente pode pensar, pegar sobre esse período aqui para levar em consideração? Nós temos um longo período, tá, gente, que começa em 1580 e vai até 1640, que é o período da chamada União Ibérica. Vocês já devem ter estudado isso alguma vez, né? É um longo período, então, de 60 anos, em que o rei da Espanha governou simultaneamente Espanha e Portugal, por razões que a gente vai especificar. É interessante que, se a gente vai a Portugal e fala União Ibérica, os portugueses querem bater na gente. Porque, para eles lá, isso foi um período de submissão, foi um período de dominação espanhola, não foi uma união pura e simples. Não, isso é um período em que nós estivemos dominados pela Espanha, tanto que lá em Lisboa tu tem praças da Independência e avenidas que lembram o quê? O dia em que isso acabou, né? Lá em 1640. Lembram isso. Né? Então, para eles não foi bem assim, não foi uma união. O que a gente pode pegar de importante a respeito disso? Por que isso vai acontecer? Vocês lembram qual foi a primeira dinastia que governou Portugal? Não, Borgonha, né? Do Dom Henrique de Borgonha, do filho dele, Afonso Henriques e tal. Aquela geração que acaba, né, ali no século XIV, aí sobe ao trono, né, o Dom João, mestre de Avis. A dinastia de Avis termina. O último representante é o Dom Sebastião. Um jovem rei, ainda sem filhos, ainda sem herdeiros, né? E ele vai morrer muito precocemente, era metido a Zé Cruzadinha, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. E aí essa dinastia termina. E aí tem um interregno, né? Entre o fim da dinastia de Avis e o surgimento de uma nova dinastia portuguesa, que é a dos Bragança, que vai ser a última, né? Que vai ser a de Dom João VI, Dom Pedro I, II, e até o final do período monárquico em Portugal ela vai durar. Né? Mas é um interregno, né? Entre o fim da dinastia de Avis e o início da de Bragança. Interregno aí de 60 anos. O que acontece com o Dom Sebastião em 1578? 1578. Enquanto isso, aqui no Brasil, a cana está sendo plantada, a moenda, não sei o que lá, papapá, beleza. E lá em Portugal está acontecendo o quê? Sobe ao trono o jovem rei Dom Sebastião, e ele é um fanático religioso católico. Ele quer ressuscitar a época das cruzadas. Né? Eu quero derrotar os muçulmanos, eu quero expandir Portugal, derrotando os muçulmanos. É o Zé Cruzadinha, né, que tem hoje na internet aí, e tal e coisa. Pois é. E aí sabe o que ele faz? Ele mobiliza tropas e vai para o Marrocos.
Vamos tomar o Marrocos, né? Vamos tomar lá, vamos tirar os muçulmanos de lá e tal e coisa, e papapá. E ele perde feio. E numa batalha em Alcácer Quibir, em 1578, ele simplesmente desaparece. O rei sumiu. Provavelmente ele foi morto, né, gente? Provavelmente ele pereceu nessa batalha. Só que o corpo nunca foi encontrado. Por que é que eu estou falando isso? Porque esse desaparecimento do Dom Sebastião gerou uma seita, fervorosamente fanática. Assim. No Nordeste brasileiro, no sertão, existe muito. É o chamado sebastianismo. Já ouviram falar nisso? Sebastianismo. Dom Sebastião vai voltar, liderando um exército de anjos e não sei o quê. Ó, Antônio Conselheiro acreditava nisso. Sabe aquela coisa de Canudos, do fervor religioso do Conselheiro? Ele acreditava nisso. Os cangaceiros lá do início do século XX, né, no bando do Lampião, inclusive, acreditavam nisso. E ainda se encontra nos ermos do sertão gente velha que acredita no sebastianismo. É mais ou menos como essa ideia de que Jesus vai voltar e não sei o quê. Diga. Isso, Dom Sebastião. Sebastianismo. É uma crença, né, gente? Virou quase que uma profecia, né? Sim, porque é um mistério, né? Como o corpo nunca foi encontrado, abriu margem para esse tipo de coisa. Agora, o que aconteceu na prática lá em Portugal? Não tinha herdeiros. Dom Sebastião, em vez de fazer filho, foi fazer guerra, né? Não tinha herdeiros. E agora? Aí quem sobe ao trono no lugar dele é o velho cardeal Dom Henrique. Não confundir lá com o Henrique de Borgonha, que fundou Portugal. O velho cardeal, nem com o infante Dom Henrique, né? É um outro Henrique. Né? O velho cardeal Dom Henrique sobe ao poder, mas morre logo, né? Tá muito velho e tal. E o trono de Portugal fica vago. E aí várias pessoas começam a disputar o direito ao trono. Não, mas eu sou primo, eu sou cunhado, eu sou bisneto de não sei quem, e papapá e papapá. O que vocês devem levar em consideração aqui? Gente, essas famílias da realeza europeia, de país a país, todas elas têm cruzamentos. Todas elas têm, sempre tiveram. A gente viu aqui antes, né? Para unificar a Espanha, casou-se o rei de Aragão, que é Fernando, com a rainha de Castela, né? E aí a Espanha se unifica. Então, os casamentos têm muito esse interesse político, territorial. Não havia muito casamento por amor, não, entendeu? Tu vai casar com alguém para aumentar o poder político, para aumentar território, para aumentar esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Querem ver um exemplo bem clássico, assim, que eu gosto de dar? Sabem Dom Pedro I? Aqui no Brasil, mais tarde, bem mais tarde que isso aqui, né? Dom Pedro I casou-se com... A primeira esposa dele era quem? A dona Leopoldina. Ela era uma das princesas da Áustria. Ela era uma das herdeiras do trono da Áustria, que era poderosíssima na época, certo? A irmã dela, que era outra princesa da Áustria, na mesma época casou-se com quem? Com Napoleão. Com Napoleão Bonaparte. Entende? Então, Dom Pedro I era co-cunhado de Napoleão. Alguém sabia disso? Né? Então, então, essas famílias tinham esses cruzamentos. O que acontece? O rei Filipe da Espanha, nessa época, era primo do Dom Sebastião. Era primo. Se é primo é porque tem avô ou avó em comum, e tinha. Entendeu? Quer dizer, havia essas coisas. Tem disputa entre Portugal e Espanha, mas tem parentesco entre as casas reais. Tem por causa de um casamento que fizeram, não sei quando, né, e tal. E aí o Filipe II realmente tinha um certo direito. Ele era o parente mais próximo, assim, em condições de herdar o trono. E ele herda o trono português. Portugal aceita isso fácil? Aceita. Aceita por duas razões. Primeiro, porque o Filipe II faz aquele juramento ali, ó, juramento de Tomar, em 1581. Por esse juramento, ele se compromete a quê? Não anexar Portugal. Eu só vou governar os dois reinos, Espanha e Portugal, de maneira simultânea, mas eu não vou incorporar Portugal ao território espanhol. Portugal manterá sua autonomia política, de certa forma, e administrativa, e etc, etc, etc. Entendido? Ele diz que não vai fazer isso e ele realmente não faz. Agora, a segunda razão, galera, pela qual Portugal aceita isso sem muita reclamação. Sabe a burguesia portuguesa? Os ricos de lá, a burguesia comercial, que era poderosa nessa época, sabem de quem eu estou falando? A burguesia comercial portuguesa achou que isso seria um bom negócio. Ah, mas espera aí, se isso acontecer, nós vamos poder explorar os territórios espanhóis na América também. Entendeu? As minas de prata, isso nós vamos poder vender escravo para a Venezuela, nós vamos poder fazer um monte de coisa. E puder. Entendeu? Então a burguesia lusitana tinha interesses nessa união, porque poderia explorar economicamente também a América Espanhola, agora nesse caso. Né? Bom, como tudo virou a mesma coisa, gente, durante 60 anos, né, a consequência maior que eu posso dizer para vocês disso é
A flexibilização do Tratado de Tordesilhas, né? Já não fazia mais muito sentido aquele tratado, dividindo a América Portuguesa, a América Espanhola, já não fazia muito sentido. E aí foi exatamente nesse período aí que surgiu a figura do bandeirante, que é aquele paulista pobre, filho de mãe índia e pai português pobre, e que vai penetrando o território em busca de riqueza, em busca de indígena para tentar escravizar, e esse bandeirante vai empurrando, de certa forma, a linha de Tordesilhas mais para dentro, né? Então, quando acaba a União Ibérica, o território português na América está muito maior. Já vai dando o contorno do Brasil de hoje, né? Então, como é que o Brasil era só... Vocês lembram da imagem, né, do Tratado de Tordesilhas? O Brasil era só aquele pedaço. Como é que o Brasil vira isso tudo depois, né? O próprio Rio Grande do Sul vem parar dentro do Brasil, da América Portuguesa, pega a Amazônia, pega tudo ali. Por causa desse período aqui, houve uma flexibilização do Tratado de Tordesilhas durante esses 60 anos, né? Quando a União Ibérica acabou, esse tratado já não tinha a mesma força que teve uma vez e tal. Mas isso é para a gente repensar depois também. Vamos falar mais uma vez sobre isso. O que mais que acontece? Gente, tinha acontecido uma invasão francesa na Baía da Guanabara, não tinha? Lá no século XVI, a França Antártica, franceses protestantes, né, ficam 10 anos lá, e vai acontecer uma nova tentativa de ocupação francesa no Brasil durante esse período, só que no Maranhão, certo? Os franceses vêm, protestantes também, em 1612 se instalam no Maranhão, onde hoje é São Luís, é uma ilha, vocês sabem, né? Aliás, São Luís leva esse nome por causa da presença francesa, Saint Louis, né? Quer dizer, e eles ficam ali durante um tempo, mas eles não conseguem ficar muito tempo, porque agora, para ficar ali, eles têm que enfrentar as forças portuguesas e também as espanholas, né? Então, eles acabam sendo expulsos em definitivo em 1615. E o que acontece entre o Maranhão e o Pará? Uma preocupação maior em manter aqueles territórios sob o domínio espanhol, nesse caso, né? E aí se funda lá o Forte do Presépio, quer dizer, São Luís no Maranhão e Belém do Pará estão sendo fundadas nesse processo, né? Basicamente é o que a gente tem que lembrar aqui, né? A ocupação mais ao norte, assim, do país vai se dando aí nesse período também. Existe também o Brasil holandês. Oi. Belém do Pará, né? Essa invasão da França, teve alguma coisa a ver com a Espanha agora está em domínio? Não muito. A holandesa, sim. A francesa, não tanto. A francesa foi aquela mesma questão religiosa. Somos protestantes, estamos sendo perseguidos aqui na França, católica, e vamos buscar um lugar no mundo para nos instalar, como fizeram os colonos da América do Norte, né? Então, porque a França nunca reconheceu o Tratado de Tordesilhas. Isso é uma questão importante. A gente tem que lembrar. A França, desde o rei Francisco, lá em 1400 e tanto, nunca reconheceu que a América fosse só de portugueses e espanhóis, né? Nunca. Tanto que, eu comentei isso com vocês, né? Na época do Tratado de Tordesilhas, o rei da França foi se queixar com o Papa, né? Pô, a França é católica também. Cadê o testamento de Adão aí? Já que Adão escreveu que o restante do mundo era só português ou espanhol, né? Então, como a França nunca reconheceu, a França via, os franceses em geral viam isso aqui como um território em disputa. Não, vamos lá, nos instalar. Se a gente conseguir ficar, ficou, beleza, maravilha, né? Agora, o Brasil holandês teve a ver com isso, sim. Aí, isso aqui é um problema bem mais complexo, né? Tem a ver com a dominação espanhola. Digamos que o Brasil não teria tanto a ver com isso, mas acabou tendo a ver com isso por causa da disputa entre Holanda e Espanha, né? E aí, em retaliação, os holandeses vieram, tomaram aqui o Nordeste açucareiro por 24 anos aproximadamente, etc. Como é que isso se deu, né, gurizada? E aí vocês vão ver, não vai dar para a gente explorar tudo hoje, mas eu coloquei alguns asteriscos aqui, né? Nesse tema do Brasil holandês, no tema do bandeirismo, né? Quer dizer, a questão das entradas e bandeiras, e na questão dos quilombos, tá? São 3 tópicos importantes. Mais adiante aqui tem slides específicos falando sobre isso. Eu só quero que nesse primeiro momento vocês percebam que tudo isso está circunscrito a esse período, né, de União Ibérica, e por causa dela essas coisas aqui estão acontecendo, né? Bom, antes da gente entrar no Brasil holandês, como é que termina a União Ibérica? Com a ascensão dos Bragança ao poder. Dom João IV, em 1640, sobe ao trono português. É o primeiro Bragança, né? Isso aqui no Brasil não é muito bem aceito, por incrível que pareça, né? Portugal comemora, beleza, voltamos a ter o comando sobre o nosso próprio país, maravilha, mas isso aqui no Brasil não é muito bem aceito. Por que não é muito bem aceito? Porque tem uma elite já em São Paulo, sabe? Aqueles homens bons das câmaras municipais que a gente falou, que não acha muito boa a ideia de Portugal ter um novo rei, porque acham que nós vamos ser mais explorados ainda do que já somos. Entende? E aí esse pessoal resolve se juntar em São Paulo em 1641 e aclamar um tal de Amador Bueno como rei do Brasil. É o primeiro,
Digamos que é o primeiro esboço de uma tentativa de emancipação, entendeu? Amador Bueno, tataravô do Galvão Bueno, sei lá, né? Mas era um homem bom. Quem é o Amador Bueno? É um cara rico, dono de terra e tal. E aí a Câmara de São Paulo se reúne lá, né? E diz, olha, tu é o rei agora do Brasil. E ele, quê? Não, tu está sendo aclamado, vai nos governar, tu é o cara mais rico, mais importante aqui. E ele tira o corpo fora, né? Eu não estou afim de ser esquartejado, né? Vamos parar com isso. Não, mas nós precisamos nos revoltar, não vamos aceitar esse rei novo em Portugal. É uma coisa que, como se dizia antigamente, morre na casca, assim, né? Morre na... Foi a tentativa já daquele grupo, da elite de São Paulo que já ia se formando de ter um certo domínio político sobre o Brasil. Então, o emancipacionismo nasce onde? Ele não nasce lá com a Inconfidência Mineira, né? Aqui já está pintando esse tipo de ideia, né? De o Brasil ter uma autonomia política e tal. Foi só uma conversinha isso aqui, né, gurizada? Isso aqui foi só uma... Né? É igual quando tu pega uma conversa estranha lá do Cremoso no WhatsApp e tal, eles não aconteceu nada, mas foi só uma conversa, só troquei uma ideia. Papá, né? Mas foi mais ou menos isso. Aquela vez que na hora Sim, colocar o Maduro Bueno, né? Eu não aceitei ser pai do Brasil, não aceitei ser o primeiro rei do Brasil, né? Quer dizer, aclamado pelos meus pares, mas eu não aceitei. Não tinha condição, né, gente? Como é que ia lutar contra, né, as tropas portuguesas, emancipar o Brasil a partir de São Paulo, já que São Paulo nem era o lugar mais desenvolvido do Brasil nesse momento, né? Lembrem-se, a gente está no período açucareiro ainda, né? Então, o eixo econômico e, por conseguinte, todo o poder está concentrado no Nordeste, não está aqui, né? São Paulo ganha importância depois. São Paulo se torna importante, gurizada, só no século XIX, assim, né? Quando a gente tem o café no Vale do Paraíba, e aí São Paulo vai ganhar aquela projeção nacional, mas até então não havia tido nada disso, muito menos aqui nessa época, né? Meados do século XVII ainda não era, um povoadinho. Vamos lá, né? E aí, galera, logo que a dinastia de Bragança chega ao poder, com o Dom João IV, é criado um órgão que eu falei para vocês anteriormente, já creio, o chamado Conselho Ultramarino. O que ele é? Ele é um órgão administrativo, político, né, para decidir o que Portugal faz com as suas colônias. Então, tudo tinha que passar pelo Conselho Ultramarino. Acima do Conselho só tinha o rei, mas o próprio rei, às vezes, tinha que ouvir o Conselho, né? Ele que chancelava, né, se aquilo que o Conselho decidiu ia ser feito ou não, mas, em geral, ele chancelava, ele validava. Então, esse Conselho é formado por quem? Por representantes da burguesia lusitana, por nobreza de lá, por gente importante de lá, gente do próprio clero e tal. Esse Conselho Ultramarino se torna o órgão mais poderoso da administração colonial na prática. Entendido? Vamos aumentar o imposto lá no Brasil, né? Vamos cobrar mais imposto lá dos colonos. O Conselho é que tinha que debater, deliberar e decidir por isso. E assim vai, né? E assim vai. Mas era realmente um órgão muito poderoso. Tranquilo? Tudo certo? Agora a gente aproveita, né, esses poucos minutinhos que a gente ainda tem, para começar a falar do Brasil holandês. Isso é bem importante, tá? Isso aqui sempre cai, né, gente? Sempre cai alguma coisa sobre isso, ou no Enem, ou na URGS e tal, que é um período interessante. Olha, para começo de conversa, a Holanda era um território espanhol. A Holanda era um território espanhol. E aí a Holanda fica independente nessa época aí, bem durante o reinado do Filipe II, certo? A Holanda se emancipa da Espanha. E aí o Filipe II, como represália, faz o quê? Ele proíbe a venda de produtos feitos nas colônias para a Holanda, especialmente o açúcar, o melaço do Nordeste brasileiro. Vocês lembram o que eu falei agora há pouco? Esse melaço ia para a Europa e Lisboa vendia para a Holanda. E lá na Holanda se fazia o refino. Então a Holanda ganhava muito, muito dinheiro com isso, né? Refinando e revendendo o açúcar na sua forma final. Diga. Isso. Foi nessa época. Isso. E aí, como retaliação, o que o Filipe II faz? Nenhum produto produzido nas minhas colônias vai ser vendido para a Holanda. E o principal negócio da Holanda era o refino do açúcar. Então é quebrar a Holanda. Não, vocês vão quebrar agora, entendeu? Se a gente não consegue derrotar vocês no campo de batalha, vamos derrotar economicamente. O que os holandeses fazem? Tu não vai vender o melaço produzido no Nordeste brasileiro para nós vamos lá tomar o Nordeste brasileiro, então. Foi basicamente isso que aconteceu. Tem outras coisas no meio, tá, galera? Outras coisas assim que podem vir a aparecer, embora sejam secundárias. Exemplo, vocês sabem que muito senhor de engenho aqui no Brasil tirou empréstimos, como eu falei agora há pouco, com banqueiros holandeses. E deram calote. Entende? E aí isso também esteve envolvido, né? Quer dizer, a Holanda vem para cá às vezes até para tomar de volta, né, esse valor emprestado,
para executar, tipo assim, fazer execução de dívida, né? Pô, o senhor do engenho lá está bem, está produzindo bastante, está rico e nunca pagou o empréstimo que tirou conosco aqui para montar o seu engenho. Então, a gente vai lá executar, né? Então, esse fator esteve envolvido, ele esteve também bastante associado. Tudo bem até aqui? Então, a Holanda tem uma reação muito grande. Até porque a Holanda, nesse momento, né, galera, ela já vinha num crescente. Ela já vinha entrando nessa dinâmica do mercantilismo de um modo muito competente. A Holanda é a primeira potência capitalista de verdade, antes até da Inglaterra, com mentalidade empresarial. Não era muito o caso de Portugal e Espanha. Mas eram capitalistas, colonizados. Eram, mas estava tudo muito misturado com espírito religioso, salvacionista, estava tudo muito assim. A Holanda é o primeiro país a ter uma mentalidade empresarial mesmo, agressiva, de mercado, entende? E é por isso que a Holanda já tinha criado essas companhias aqui, ó. Diga. Isso, a mentalidade protestante é mais individualista, né? Do ponto de vista da produção econômica, valida mais moralmente o lucro, né? Então, tudo isso, né? Realmente, né? O catolicismo ele atrasou o desenvolvimento do capitalismo em certos lugares, né? A mentalidade protestante realmente influi, realmente influi. E aí o que é que vai acontecer? A Holanda cria Companhia das Índias Orientais, né? Para explorar o Oriente, e Companhia das Índias Ocidentais. É essa Companhia das Índias Ocidentais que vem para o Brasil tentar tomar o Nordeste. Tentar tomar. Vocês já viram Piratas do Caribe? Não tem o holandês voador lá do David Jones? Era tipo aquilo, entendeu? Os caras vinham que vinham, né? E aí os holandeses tentam tomar Salvador, em 1624. Trazem uma força muito grande, tentam tomar Salvador. Por que eles tentam tomar Salvador? Porque Salvador era a sede do governo geral. Vocês lembram disso, das aulas anteriores? Quando Tomé de Souza chega aqui para instituir o governo geral em 1549, ele desapropria a capitania da Bahia. Todo mundo lembra? E Salvador é, na prática, a primeira, entre aspas, capital do Brasil, né? Então, como a sede do poder colonial estava ali estabelecida, os holandeses tentam tomar Salvador. Não conseguem. Não conseguem. Encontram muita resistência, não só das forças portuguesas que ali estão, e espanholas também nesse momento, né, como também da população local que reage a essa invasão e tal e coisa, e aí os holandeses se retiram. 6 anos depois, eles voltam com muita força. Eles voltam ali, ó, em 1630, já não tentando tomar Salvador. Eles vão tentar tomar Recife, Olinda e uma outra cidade chamada Arraial do Bom Jesus. E aí acontece uma história interessante, tá, galera? Que história é essa que acontece? Os holandeses não estão conseguindo furar o bloqueio do Arraial do Bom Jesus. Arraial é um povoado, né? Mas aquela gente bravamente ali, meio portuguesa, meio brasileira, resistindo, né? E o que é que os holandeses queriam? Passar do litoral, penetrar o território e alcançar a zona da mata onde ficavam os engenhos. Né? Mas eles não conseguiam, porque a resistência nesse arraial era muito grande. Até que houve uma traição. Um soldado do exército português, chamado João Domingos Calabar, que era até um ex-escravizado, que estava alforreado, né, e se incorporou ao exército, trai os portugueses e os brasileiros, passa para o lado dos holandeses e comenta com os holandeses o seguinte: olha, vocês não precisam tentar passar pelo Arraial do Bom Jesus, dá para chegar nos engenhos por outro lado. E eu conheço bem o território, então ele leva os holandeses até um outro lado, e os holandeses passam facilmente e conseguem tomar os engenhos de açúcar. Entendido? Tem até uma peça do Chico Buarque, que ele fez lá nos anos 70, Calabar, o elogio da traição. Sobre isso aí. Tem muitas músicas famosas do Chico Buarque que foram feitas para essa peça, tipo Tatuagem, etc. Várias outras, né? E ela foi bem censurada nos anos 70. Né? Mas falando da traição, essa coisa bem política, né, e tal e coisa, depois o João Domingos Calabar acaba enforcado. Acaba enforcado pelos portugueses e brasileiros, mas foi por culpa dele que os holandeses conseguiram passar e tomar os engenhos de cana-de-açúcar no Brasil. Certo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Então tá, gente, já deu nosso tempo aqui, né? Então, o que a gente faz? Semana que vem a gente continua. Vamos ver como é que esse Brasil holandês acaba, vamos ver a questão do bandeirismo, quilombos e tal, e aí a gente já vai chegar, sabe onde? Na mineração. A gente já vai chegar num outro momento, Aliás, só uma dica para vocês, de último, assim. Vocês talvez tenham visto isso na escola já, né? Brasil holandês e tal e coisa. Os holandeses acabam expulsos do Brasil, não é isso? Isso tem várias conotações. Muitos dizem que o primeiro espírito nacionalista no Brasil nasceu ali, justamente nessa batalha de expulsão dos holandeses. E vocês talvez já tenham ouvido falar que esses holandeses fogem daqui e vão para o Caribe, né? Vão para as Antilhas, e se estabelecem lá e vão produzir açúcar lá, não é isso? E eles quebram o Nordeste brasileiro. Por que eles quebram? Porque lá nas Antilhas eles fazem o processo inteiro.
desde o plantio da cana até o refino do açúcar, mais fino possível. E aqui no Brasil a gente continua com a tecnologia precária do melaço. Então vejam que a gente já era defasado. A gente continua igual, a gente vende couro para recomprar o sapato mais caro. A gente continua igualzinho em algumas coisas, né? Então tem antecedentes históricos. Tá bem, galera? Tranquilo? Então tá, uma boa semana para vocês e se vê na segunda. Valeu, valeu. Valeu. Pô, ninguém em casa reclamou do áudio. Ainda não estou sabendo de nada. Vai voltar, mas não sei de nada. Eu não sei se o modelo final vai ser aquele que era. Eu não sei, eu nunca fiz nem provavelmente, mas ele serve para o agora, junho, agora, de abril, a semana até junho. Sim, junho. 18 vai diferente. Não vai ter muito concorrente, porque é muita pouco tempo, né? É verdade. Era uma prova difícil. É pior não. É pior, sabe como é que era a prova? A questão de física, tá? Mostrando ali um poste, uma foto de um poste certificado de energia. É tipo alguma coisa que dissipava, energia, não sei o quê. A questão seguinte era a questão de filosofia. Agora foi outra. Segundo Thomas Hobbes, a prática de gato seria inconstitucional, não sei o quê, seria ilegal. Quando tu terminou de calcular o negócio, tu já tem a questão do concurso sobre aquele negócio. É uma prova muito longe. Total, muito mais do que eu entendi. Não sei se eu vou manter esse